Dois móveis A e B estavam se movimentando em uma mesma trajetória, onde um ponto de origem e um sentido foram definidos para estudar o movimento desses corpos. Assim, foi possível definir onde esses móveis se localizavam, em função do tempo, utilizando a coordenada espacial x. Em t igual a 0, o móvel A estava em x igual a menos 36. E o móvel B estava em x igual a mais 140 metros. As velocidades desses móveis se comportaram conforme o gráfico ao lado. Determine o instante em que ocorreu o encontro desses móveis e a coordenada x relativa ao local desse encontro. Bom, na verdade, essa questão é extremamente tranquila. Porém, Lavínia, você vai rever. O João vai ver pela primeira vez. Tá? Coitado dele. Tá? Bom, então, o João e Lavínia, e quem estiver online, quem for assistir depois, né? Boa noite. Tá. O que vocês vão ter? Na verdade, nós temos basicamente dois tipos de movimento, tá, João? E companhia limitada. A gente conhece, né? Vou ter que olhar para cá, claro. Nós temos os seguintes tipos de movimento em física, né, na mecânica do ensino médio. Um deles é chamado movimento uniforme. Você já sabe disso, João. Movimento uniforme é aquele onde a velocidade, né, ela é constante. E então, se a velocidade é constante, nós temos que a aceleração do corpo necessariamente é zero. Ok? E nós temos aquele movimento onde a aceleração não é zero. Portanto, é um movimento que a gente chama de movimento variado. E aí você já viu, né, que a aceleração de um corpo nos mostra a variação da velocidade no tempo. Isso aqui é fichinha para vocês. Tá ok? Aí a gente viu, né, que essa expressão da aceleração, ela pode ser expressa, né, como uma equação da velocidade, que é v você atrás do toco. Então, essas duas expressões basicamente são a mesma coisa e se referem ao movimento variado. Agora vem um detalhe importante, uma propriedade importante, tanto do movimento variado quanto do movimento uniforme. Nós não vimos gráficos. A gente não viu gráfico. Por quê? Porque vocês estão estudando agora gráfico e matemática. Nós vamos ver depois. Para que vocês virem gráfico e matemática, saber resolver funções, etc., aí a gente vai toca esses gráficos na física. Porque lá na matemática você vê um gráfico de função quadrática, você vê um gráfico de função afim, mas você sabe nem para que ele serve. E aqui na física nós vamos dar utilidade para ele, nós vamos dar uma interpretação para esses gráficos, ok? Então veja só. Uma das propriedades desse gráfico que está aparecendo aqui, ó, que é o gráfico da velocidade em função do tempo. Como é que eu sei que é velocidade em função do tempo, né? Se você observar aqui, João, você vai ver que o gráfico aqui, ó, ele é velocidade na coordenada y, tempo na coordenada x. A Lavínia deve lembrar, quando você tem um gráfico velocidade em função do tempo, se a gente calcula, né, a área desse gráfico, o que é a área desse gráfico? É toda a região que está entre essa linha aqui, que de fato é o gráfico, e o eixo do tempo. Então, se você calcula esta área aqui, tá ok? O que você obtém? A área do gráfico, velocidade vezes tempo, ele nos dá o deslocamento sofrido pelo corpo. Então, quando você acha essa área, que é a medida dessa região do gráfico, você está calculando o deslocamento sofrido pelo corpo, tá ok? Bom, como isso aqui, como a gente pode ver aqui claramente que essa figura formada por esse gráfico aqui, ela é basicamente um trapézio, né? E quando você tem um trapézio, você tem os seguintes lados. Nós temos uma base que a gente chama de base maior, uma base que a gente chama de base menor, e a distância entre essas duas bases a gente chama de altura. Então, a área de um trapézio é a soma das bases, tá ok? Você vai pegar o basão mais o basinho, multiplicar essa soma das bases pela altura e dividir isso por 2.
Se a gente fizer isso no gráfico da velocidade por tempo, o que a gente vai obter? Veja só, essa velocidade aqui, ó, onde o gráfico começa, é aquela que a gente chama de velocidade inicial. Essa outra velocidade que está aqui em cima seria, então, a velocidade final. E esse número que está aparecendo aqui, ó, esse valor que aparece, ele é o tempo. Então, de maneira geral, o gráfico da velocidade em função do tempo, ele nos mostra três coisas de cara. A velocidade inicial, a velocidade final e o tempo. Repare que o valor da velocidade final corresponde ao tamanho desse lado aqui do gráfico, ó, ao tamanho desse lado aqui do nosso trapézio, ou seja, é o nosso basão. A velocidade inicial corresponde a esse lado do gráfico, é o nosso basinho. E esse lado aqui de baixo é a nossa altura. Então, já que eu sei que a área é o deslocamento, eu posso falar para você que o deslocamento que um corpo sofre, um ΔX, no movimento variado, ele é dado por quem? Pela soma das bases, o basão mais o basinho, ou seja, o V mais o V0, multiplicado pela altura, que aqui no caso é o T, e aí a gente divide isso por 2, beleza? Então, deslocamento no movimento variado é isso. É isso que está aqui. Agora, um detalhe importante. Galileu deu ao aprendiz, né, pupilo dele, o tal do Evangelista Torricelli, algumas tarefas. E uma das tarefas era desvendar isso aqui. Da seguinte forma, era necessário pegar esta expressão que está aqui e encaixar dentro dessa para a gente achar uma equação para o deslocamento que fosse um pouquinho mais bonito do que isso que está aqui. Quando você pega, não vou fazer isso agora não, tá? Mas quando você pega essa expressão que eu circulei aqui e encaixa nessa outra que está aqui, ó, você encontra o seguinte, que o deslocamento, o ΔX, ele é dado por a velocidade inicial multiplicada pelo tempo, a Lavínia já decorou isso, provavelmente você também, somado com a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Isso aqui, ó, é chamada de função horária dos espaços. Tá? E escrita da maneira correta, lembrando que ΔX, né, toda vez que você vê delta alguma coisa, o delta é final menos inicial, então o ΔX significa x final menos x inicial. Então, quando eu faço isso, insiro essa informação dentro dessa expressão, a gente tem que x é igual a x inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, essa função aqui é a função horária das posições ou função horária dos espaços. Para o movimento uniforme, ela é muito mais simples. Para o movimento variado, é estrambolho, tá ok? Quando você tem um movimento uniforme, a gente só sabe o seguinte, como a velocidade é constante, não existe aceleração. Então, se não existe aceleração, significa dizer que esse último termo aqui, ó, olha só, esse último termo aqui, ele é o quê? Ele é zero. Ele é zero. Então, se você zera esse termo aqui, o que sobra? Sobra que x é igual a x0 mais vt. Como a velocidade é constante, a velocidade inicial é ela o tempo todo. Então, você escreve para o movimento uniforme que x é igual a x0 mais v vezes t. Tá vendo que bacana? Encaixa bonito demais. Essa é a mecânica galileana. São chamadas transformadas ou transformações de Galileu. O que foi? Tranquilo? Então vamos lá? Vamos resolver a questão? Para resolver a questão precisa de estudo. Por isso que eu pus essa tralheira toda aí. O que fala? Veja só. O que a questão nos dá? Ele nos fala de dois móveis. Então eu vou separar aqui. Ó. Nós temos o móvel A e nós temos o móvel B. Tá ok? Bom, nós vamos olhar para aquele diagrama e tentar identificar qual que é o tipo de movimento de cada móvel desse. Né? Então, se você observar bem, eu vou apagar aqui um pouco dessa bagunça que eu coloquei aqui, porque senão vai ficar inviável, né, da gente enxergar.
Eu vou tirar. Deixa eu andar mais rápido aqui. Deixa eu tirar essa tralheira toda aqui, ó, tá? Limpei o gráfico. Se você observar bem, João e Lavínia, Geraldino, eu estou pegando isso porque o João, nenhum primeiro ano viu isso, né? Porque nós não vamos trabalhar a função mais para frente. Então, o que você tem? Ô, João, saca só. Se você aqui olhar, nós temos aqui ó, o gráfico do movimento do objeto A e aqui o gráfico do movimento do objeto B. Lavínia e companheiros, se vocês observarem bem, o objeto A está dizendo que ele começa com uma velocidade 6 e depois de 4 segundos a velocidade dele é 14. A velocidade mudou. Então, significa dizer que o movimento desse móvel A é um movimento variado, porque a velocidade dele mudou. Tá ok? Então, você tem aqui, ó, que para o corpo A nós temos um movimento variado. Agora, se você olhar o objeto B, veja, isso aqui é uma reta. Isso aqui é uma função que a gente chama de função constante. Ela não cresce e nem decai. É um movimento uniforme. Então, você tem aqui, ó, tá? O movimento uniforme. Então, nós sabemos que o B é movimento uniforme e o A é movimento variado. Beleza? Agora, nós vamos montar a questão em cima dessas observações. O movimento uniforme e o movimento variado. E o interessante também é que móveis estão em sentidos opostos, né? Tá lá isso. Mostrando. Ô, Lavínia, veja só. Quando pede a questão para a gente determinar em que instante que aconteceu o encontro, então eles têm que estar no mesmo lugar. Isso, é só igualar. Com certeza. É só isso. Encontro significa estar na mesma posição, ou seja, nós vamos igualar as posições. Só. Perfeito. Tá? Então, ó, veja. A posição inicial do móvel A é 36 negativo, tá vendo? A posição inicial do móvel B é mais 140. Nós vamos colocar essas duas informações aqui dentro das expressões. Então, primeiro, já sabemos que o móvel A é um movimento variável. Então, você tem que, para o móvel A, x é igual a x0 menos 36 mais par. Para o móvel B, nós temos que x é igual a 140 mais par. Vamos continuar aqui. Então, está aqui a posição de B, está aqui a equação da posição de A. Se fizer uma retinha, mostrar a origem da trajetória, e mostra uma retinha, uma estrada, uma reta, né? Mostra isso. O que você tem, basicamente, é o que o Geraldino está falando, que é o seguinte, ó, você tem o caminho percorrido pelos dois, tá ok? O móvel A está saindo, se a gente colocar o sistema origem 0 aqui, o móvel A está saindo da posição menos 36. O móvel B está saindo da posição 140. Então, você tem um indo para cá e você tem um indo para lá. Uma observação. A gente percebe isso fácil porque é o seguinte. Repare que as velocidades de A são todas positivas, ó, tá vendo? E a velocidade B é negativa. Negativa em física significa ter sentido contrário. Então, A está andando em sentido contrário de B. Então, eles estão indo, de fato, um em direção ao outro. Eles possuem importantes sentidos contrários. Então, vejam, a velocidade do B é menos 8 metros por segundo. Então, quando eu pego aqui a expressão matemática, a função horária para B, eu já vou até fazer uma troca aqui, porque não é mais, né? Como a função tem velocidade negativa, nós vamos ter que a equação horária de B vai ser 140 menos 8t. Essa é a função do movimento de B, a função horária do movimento de B. Agora, a de A, nós vamos ter que dar uma quebradinha de cabeça aqui. Por quê? Veja só. O A começa seu movimento com velocidade 6. Esse 6 que aparece aqui é a velocidade inicial de A. Então, veja que aqui ó, aparece a velocidade inicial. Então, nós vamos colocar mais 6t, mais, agora aparece aqui um A vezes T2.
Inclusive, faltou o dividido por 2 aqui, né? Faltou o dividido por 2 aqui embaixo. Ele está aqui em cima, mas eu não pus aqui. Qual que é o problema? Beleza, a gente não sabe o A, não. A gente não sabe esse A, não. É só calcular. Isso. O A, você tira ele aqui, ó, por vir você atrás do toco, tá? Então, se você pegar a expressão, vou fazer uma bagunça aqui para quem for ver depois, ó. Eu vou calcular aqui, ó, a aceleração de A, usando vir você atrás do toco. Tem, sim, com certeza. Mas o atraso do toco é mais fácil de guardar, né? Ó, velocidade inicial 6, final 14, tempo 4. Então, velocidade final 14, velocidade inicial 6, A vezes 4. Então, se você trocar de lado, né, vai ficar 14 menos 6, que é igual a 4A. Ou seja, 8 é igual a 4A, da onde eu tiro aqui que o A vale 2 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo que tem bacana? É uma questão light, extremamente light. OBF, tá bom? OBF. Aí, você tem, então, que a expressão horária para o movimento vai ser 2, que é a aceleração, vezes t ao quadrado, dividido por 2. Você pode, sem dúvida alguma, simplificar esses dois, né? Cancela esse 2 de cima com esse 2 de baixo, e aí nós temos apenas sobrando o T2. Aí vem a grande sacada. Então, você tem que a equação do movimento de ar é essa, menos 36, mais 6T, mais T2, beleza? Bom, agora, o que a questão pede? A Lavínia já foi lá na frente, mas assim, ó, tiro certo. Como pede para a gente achar o instante em que aconteceu o encontro e a posição em que esse encontro aconteceu, nós vamos fazer o seguinte: encontro é estar no mesmo lugar. Eu já disse isso. Agora, estar no mesmo lugar significa ocupar a mesma posição. Nós vamos igualar essas funções, só isso. É simples e seco. Então, quando você encontrar, né? Quando a gente tiver uma situação de encontro, significa que a posição de A é igual à posição de B. Então, menos 36, mais 6T, mais T2, vai ter que ser igual a 140 menos 8T. E agora, pessoal, deixou de ser uma questão de física e agora é só matemática. Básico e, como eu disse, limpo e seco. Organizando os termos, T2 mais 6T, puxar esse 8T do lado de cá para o lado de cá, mais 8T. Vamos puxar aqui, ó, menos 36, menos 140, isso tudo vai ser igual a 0. Juntando os termos semelhantes, T2 mais 14T, menos 176, que é igual a 0. Está aqui a função do tempo. O que essa função do tempo vai nos permitir encontrar? O instante em que eles se encontram. Beleza? Aí o que você vai ter? Resolvendo essa função, né? Vamos usar a básica. Vou fazer direto, tá? Vamos fazer direto. T é igual a menos B, mais ou menos. Aqui vocês põem raiz de delta, né? Tá, só que o delta você sabe que é B2 menos 4AC, tudo isso dividido por 2A. Então, vamos lá. O T vai ser menos 14, mais ou menos, raiz de 14 quadrado, menos 4, o A. O A é o tempo que acompanha o T2, né? Então, vale 1, vezes o C, menos 176, tudo isso dividido por 2. Então, agora, a resolução simples. O nosso T vai ser basicamente menos 14, mais ou menos. Se você fizer a conta, né? Vou fazer aqui rapidinho. 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16. Vai 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 1 é 1. Então dá
e 96. Menos vezes menos vira mais. 4 vezes 176. 4 vezes 6, 24. Vão 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Vão 3. 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. Ó, já ficou bonito. Já ficou bonito demais, porque se você observar, 196, né, vai dar exato. E aí você tem que o t vai ser, então, menos 14, mais ou menos, raiz de 900, dividido por 2. E é claro que a raiz de 900 é exata. Então, nós temos que o t é igual a menos 14, mais ou menos 30, dividido por 2. E daqui, então, você tira o tal do t' e o t duas linhas. O t', menos 14 mais 30, dividido por 2. Menos 14 mais 30 dá 16, dividido por 2 nos dá, portanto, 8 segundos. O T2, você tem lá, né, que o T2 seria menos 14 menos 30 dividido por 2, que dá menos 44 dividido por 2, ou seja, menos 22 segundos. Tá, esses dois tempos são válidos. Mas é válido. Ele só não tem significado aqui. O que significaria esse 22? Que 22 segundos antes do carro A estar na posição 36 e o carro B estar na posição 8, eles poderiam estar juntos. Só que não tem significado. Muito por quê? Porque você está vendo um cara de um lado e um cara do outro. Então, o que interessa no estudo do movimento não é o instante em que o movimento começa a ser estudado, é de 0 para frente. Então, você descarta esse tempo. O que acontece? Muitas vezes, eles estariam juntos. Isso aí, nesse movimento, não tem significado. Tá? Mas olha só, aqui. Saca só, você tem um pincel em cima da mesa. Já está acima do chão, tá? Se eu pegar o pincel e fizer isso aqui com ele vai gastar um tempo para bater no chão, vai. Mas ele vai achar dois tempos. Você vai achar um tempo positivo, que é o tempo que ele gastou para sair daqui e chegar lá, e você vai achar um tempo negativo. Que negativo, que é o antes. É como se o pincel estivesse aqui, mas se ele tivesse saído do chão para embaixo. Esse tempo antes seria o tempo que ele gastaria para sair daqui, ok? E chegar até aqui para continuar o movimento e cair. Então, esse tempo negativo sempre significa tempo antes. É como se fosse uma espécie de uma contagem regressiva. Falta 22 segundos para os carros arrancarem e encontrarem. Não é bater não, viu? É encontrar. Passar um pelo outro. Você já viu? Vai lançar um foguete. O cara não fica lá? 10, 9, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7. É o antes. Como é que a matemática determina isso? A matemática não determina isso. Aí é que está. Essa é uma interpretação da física. A matemática só te dá o tempo negativo. Tanto é que quando você chega... tem o significado. Tudo tem um significado. O Cleonil, aí também a gente pode olhar de outro ângulo, que é essa missão, que esse tempo, esse instante aí, ele, na verdade, está fazendo um papel de intervalo, de delta. Sim. De delta. É isso. E se a gente obrigado. pensar que esse tempo está fazendo um papel de intervalo, o intervalo, ele é sempre positivo. Ele não vai ser negativo, porque o intervalo, o tempo só anda para frente, o tempo nunca anda para trás. Então, se a gente pensar na ideia de intervalo, esse negativo aí não serve. Já perde automático. Mas cuidado, tempo negativo existe, no instante existe. O que não existe é intervalo negativo, porque o tempo só vai para frente. O final é sempre maior que o inicial. Então, por isso que o intervalo é sempre positivo. Mas o instante negativo sempre existe. Você lembra que eu sempre dou um exemplo assim, fulano, que hora que você acordou hoje?
E aí a pessoa fala lá às 5 horas da manhã. Aí o outro fala lá, eu acordei 4 horas da manhã. Opa, você acordou num instante negativo, comparado com ela. Né? Porque a primeira pessoa acordou às 5 horas da manhã, mas o outro acordou às 4. Ou seja, acordou 1 hora antes daquele instante que eu adotei como zero. Porque eu adotei às 5 horas como zero. Mas a pessoa acordou 1 hora antes, então ele acordou no instante negativo. Agora, o intervalo não, o intervalo é sempre positivo. Correto? Outra coisa interessante que eu falo também, né? A gente fala a questão de referencial. Existe subir para cima, subir para baixo. Descer para cima, descer para baixo. Tem. Aí você sempre fala, quando eles perguntarem, e tem como? Tem. Aí você dá para eles o seguinte exemplo: você tem um prédio de 10 andares. A pessoa está no 5º andar. Você está lá no 9º. Se você descer do 9º para o 7º, você desceu para cima de quem está no 5º. E o que é o fundamental para o estudo de um movimento? Referencial. O referencial. Qualquer coisa. Aí, você entendeu? Referencial. Você está lá no 5º andar, tem uma pessoa no 1º, ela sobe para o 3º, ela subiu para baixo. Do seu referencial. Entendeu? E tem como subir para cima? Tem. Tem como descer para cima? Tem. Pode falar. Do referencial. Uai. O ponto de partida é o T0. É. Por isso que esse P está fazendo. P ali está fazendo papel de intervalo. Porque imagina, começou no 0. Se terminou no 10, o tempo inicial foi 0. Isso. O tempo final é 10. Então vai ficar 10 menos 0. Mas 10 menos 0 é sempre positivo. É. E aí você pode ver que eles usaram o linguajar correto, porque eles não perguntam para a gente, eles perguntam um instante, porque tem um instante negativo, senão você não vai usar ele. Entendeu? Então aí a resposta, obviamente, aqui é que o encontro aconteceu em 8 segundos. Tá? Aí ele te pede para você encontrar a posição do encontro. Mas como as posições são iguais, você tem 2 expressões de posição. Você pode escolher qualquer uma, o resultado vai dar o mesmo. É claro que é mais fácil usar a equação mais simples, né? Então, esforço à toa é inútil. Então, quando você... Pode falar. Quando você pega a expressão mais simples, né? Aquela que diz que... Opa! Minha caneta. Aquela que diz que o x de b é igual o 140 menos 8t, você substitui o tempo, você descobre que o x de b é 140 menos 8 vezes 8. E aí você tem, então, que o x de b vai ser 140 menos 64. O que te dá, portanto, uma posição de encontro, né? A caneta subiu de novo. O x de b vai valer 76 metros. Então é isso aí. Essa é a posição do encontro. Depois eu convido vocês dois a fazerem, né? Achar essa posição usando a outra expressão. Essa aqui, ó. Menos 36 mais 6t mais t quadrado. Vocês vão ver que vai dar o mesmo 76. É desnecessário. É absolutamente desnecessário. Então essa aqui é a questãozinha mais simples, mais bobinha que eu peguei mas essa aqui é a OBF. Essa aqui é a OBF. Né? Essa é a OBF. Foi essa aqui? Olha só que bacana. Ela é a mesma questão. Bom, só que agora eles deram o gráfico da posição pelo tempo, não é da velocidade, né? Mas você sabe que isso aí é mais fácil que a outra, porque aí o movimento... não. Não. Aqui são 2 movimentos uniformes. Todos 2 uniformes. 2 movimentos uniformes. E a outra uniformemente variável. Essa é mais fácil. Transferir a área que é o retorno.
Mas aí tá o negócio. Você calcula a área para achar o deslocamento do gráfico velocidade por tempo. Esse aí não. Esse aí não. movimento é uniforme. Esse é um movimento uniforme. Então é mais simples. Só isso. Por que? Bom, por que isso aqui você descobre? Você viu que a equação do movimento uniforme é do tipo x igual a x0 mais vt? Isso aqui é uma função afim, ou se chamava, né, antes de função do primeiro grau. A função afim, ela sempre dá um gráfico que é uma linha reta. Na verdade, x e x0 são distância. Então, você tem que distância é velocidade vezes tempo, ou seja, Deus vê tudo. Isso aqui é uma função, é um gráfico, uma linha reta. Acho que tá muito. Pior que é simples mesmo. Vamos lá, então? Então, olha aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui só para não encher a paciência da gente, né? Então, vamos lá. Veja só, você tem aqui, ó, o D em centímetro, né? E o T em segundo. Dois objetos são lançados simultaneamente em pistas paralelas. Os gráficos de seus movimentos estão representados na figura abaixo. Pode fazer uma reta igual a gente fez no outro. É isso que eu já vou fazer. Agora aqui o que você tem? João, muito importante, tá? Qual que é a ideia? A ideia aqui é a seguinte, veja só, você tem um gráfico que ele é decrescente, o A, e você tem um gráfico que é crescente. Bom, decrescente, alguma coisa tem que ser negativa. Então, como isso aqui é distância em função do tempo, eu havia escrito aqui, desmanchei, não sei para quê, distância, velocidade vezes tempo. Então, o que é esse gráfico negativo? Ele nos diz que a velocidade é negativa. Então, quando a velocidade é negativa, você tem um movimento que é o movimento chamado movimento retrógrado, está voltando, está se aproximando da origem. Então, como o Geraldino, né, pediu para fazer aí, ó, veja só, nós temos aqui uma reta, vamos dizer que isso aqui é a origem. Então, você tem um corpo, tá? Que está aqui, ó, numa posição que eu não sei qual é, tá? Não sei que posição é essa aqui, não. Tá? Mas eu sei que esse objeto está voltando, ele está vindo em direção à origem. Em compensação, você tem um objeto B que está partindo aqui, ó, da posição 0. Está vendo aqui a posição? Ó, 300, 200, 100, 0. Aqui, ó, é a posição ou a distância 0. Então, você tem um objeto saindo aqui, ó, da origem, e como o gráfico dele é crescente, o gráfico crescente indica para a gente velocidade positiva. Ok? Então, você tem um cara indo para lá, que é o B, e tem outro cara vindo para cá, que é o A. É lógico que eles vão passar um pelo outro. Tá? Não vão bater, não. Lembre-se que toda estrada tem duas pistas. Passam um de um lado e outro do outro. Só vão... Se bater, né? Bom, enfim, vamos lá resolver a questão. O que ele diz, então, assim, ó? Forneça usando 2 algarismos decimais, 2 casas, né? O instante em que o objeto se cruza. Quando que eles se cruzam? Quando eles estão na mesma posição. De novo. É o que a Lavínia falou. Calma, Lavínia, relaxa. Vamos ver o que teve na questão. O que te dá? Vamos ver o que é. Vamos resolver aqui. Ó. Professor no instante 0. Você tem aqui, ó. Qual que é o segredo? Ó. Você sabe que a posição do A ela é dada pela posição inicial do A, tá ok? Mais a velocidade do A vezes o T. Só que nesse caso aí, a gente vai ter que usar agora delta T, né? Isso. Aí o que você vai ter aqui agora, ó? Você vai ter também o seguinte, que a posição do B, né, é igual à posição inicial do B mais a velocidade. Na verdade, a gente só tem que considerar, né, que é isso. E aí você tem essa expressão. Agora, um detalhe importante aqui. Eu não vou usar... como é que fala? Vou mudar a nossa nomenclatura, não, porque vai acabar dando a mesma. Então, o que você tem aqui? Ó? Isso aqui é um diagrama, tá certo? Isso é um gráfico. E onde você tem um gráfico, você consegue colher aqui nesse gráfico alguns pontos. Né? Quais pontos seriam esses?
eu vou partir por esse caminho. Se a gente der de cara, igual o Lavínia achou alguma coisa aí, né? Você pode puxar a minha orelha. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse ponto aqui, ó, é aquele onde nós temos T igual, veja, T igual a 13, e nós temos aqui, ó, a posição, ou D, igual a 300. Beleza? Aqui, ó, nesse ponto, o que você tem? T igual a 18, e você tem aqui, mesma coisa, né? O X igual a 300, que é o que seria o tanto que é posição, tanto que ele andou, distância percorrida por ele. Aqui está o encontro, né? Porque repare que os dois corpos, essa bola que eu acabei de fazer aqui, ó, vai me dar mais ou menos a posição, vai me dar a posição do encontro dos dois. Eu já sei que eles vão se encontrar entre 100 e 200. Bom, mas não sei quanto que é, vamos correr atrás. Aqui você teria o equivalente a ter um T igual a 16 e um D igual a 0. Aqui a mesma coisa. Você tem um D igual a 0, e aqui você tem, aliás, um D igual a 0 e um T igual a 12. Bom? O que foi? Por que eu preciso dessa questão? Pode ir embora? Bom, então tá aí. Eu vou seguir esse caminho aqui, ó. O que é que você tem? Você não tem duas funções? Então, veja só. Essas duas funções vão dizer o seguinte. Olha só, eu tenho aqui pontos no meu gráfico, tá ok? Então, veja só. Quando você tem um T18, X é 30, para o B, não é? Então, eu posso falar para você que o X vale 300 quando, não sei quanto é o meu X0, não sei de onde que ele partiu, mas eu sei, por exemplo, que eu também não conheço a velocidade de B, mas eu sei que aquele tempo ali é 18. Então, veja, substituir esse ponto aqui, ó, na expressão matemática do B. Agora eu vou substituir esse outro que é de baixo. O que esse outro que é de baixo diz? Que X é 0, não sei ainda de onde ele partiu, mas a velocidade dele, que eu também não sei qual é, multiplicado pelo tempo que vale 12. Então, você tem aqui duas expressões matemáticas para o movimento do corpo B. E aí, o que você faz com essas duas expressões matemáticas? A gente descobre com elas, né? Ou a posição inicial de B e a velocidade de B. Como? Bom, é claro que aqui, ó, se você olhar para essa segunda expressão, olha para essa segunda expressão aqui. Se você deixar o x0 aqui e jogar o resto para o outro lado, você vai ter que x0b vale, na verdade, quem? Menos 12VB. Concorda comigo? Bom, se x0b vale isso, eu vou pegar esse x0b e vou colocar aqui na primeira expressão. Então, vou ter que 300 é igual a x0b menos 12VB mais 18VB. Tudo em função de VB. Aí você tem aqui, então, que 300 é igual a 6VB. Conclusão, o VB vai valer 50. Olha aí. E um detalhe, mais 50. Mais 50. Veja que a reta do B é crescente. Está de acordo. É movimento progressivo, está indo. Bom, já que eu achei o VB, eu vou voltar aqui, ó, nesse trecho aqui, ó, e vou achar quanto que vale o meu x0. Quem que é o x0 do B? É menos 12 vezes 50. Ou seja, nós temos que o x0 vai valer menos 12 vezes 50, dá menos 600. Ó, o carro B partiu da posição menos 600. É menos 600. Tá bom? No tempo T12, ele passou na posição 0. Beleza? Então, eu tenho aqui uma expressão matemática que me dá a posição do B. Que expressão matemática é essa? X de B é igual a x0 menos 600
mais a velocidade, 50t. Aqui, ó, eu achei uma expressão completinha. Está na hora de igualar com a outra. Cadê a outra? Fazer a outra. Vou fazer a outra. Qual que é a outra? Ah, Jesus amado. A aula. Isso aqui é a matemática lá do Luiz Abiaco, né, do Tesla. Aí você tem na outra, né, para o A. O que acontece para o A? Pois é, o A você tem 2 instantes, 2 posições. Então, eu vou substituir, ó, T13 e X300, tá? Então, o X para o A vale 300 no instante 13, tá ok? Aqui, ó. E o A, veja só de novo, ó, o A nós temos para o T16, X0. Então, nós vamos substituir aqui dentro de novo, ó. 0 é igual a X0A, né? Mais a velocidade A vezes o tempo 0. Não, desculpa, tempo 0 não. Tempo 16. Ixi, desculpa aí. Tempo 16. Deixa eu voltar lá que você vê de onde que é esse 13. Então, 16. Obrigado. Esse 13, Lavínia, é daqui, ó. Quando o tempo é 13, a posição de A é 300. Beleza? Aí o que que você tem? De novo, nós temos 2 expressões matemáticas, correto? O que que nós vamos fazer? Aqui eu estou dizendo que o X0A, ele vale, na verdade, trazendo tudo para o outro lado, menos 16VA. Ok? Bom, eu vou pegar esse X0A e vou encaixar ele aqui dentro. Então, eu vou ter o seguinte, que 300 é igual a menos 16VA mais 13VA. Aí ficou tudo em função de VA. A hora eu vou ter aqui que 300 é igual a menos 3VA. Ou seja, nós temos que o VA vai valer menos 100. E, ó, está condizente. Está vendo velocidade negativa? É o movimento retrógrado aqui, ó, o gráfico decrescente. Então, está tudo batendo, está tudo indo direitinho, bonitinho. Vou voltar lá para me achar o X0, né, do A. Quanto que é o X0 do A? O X0A, ele é menos 16 vezes o VA, que é menos 100. Tá ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, que o X0A vai valer, então, menos 16 vezes menos 100 dá mais 1.600. Aí você tem, então, que a expressão matemática que nos dá a posição do corpo A é x, que é igual a 1.600 menos 100t. Tá aí, ó. É isso aqui, ó. Pimba. Agora, eu faço aqui. Aí, Lavínia, qual que é o problema? Agora é só igualar as 2 equações. Você iguala as 2 equações. Encontra um tempo. Foi? O problema, talvez, você não conseguiu descobrir o X0 e a velocidade. Eu pensei no raciocínio de igualar, só que eu não pensei no raciocínio no resto do raciocínio. De achar as equações. Você deve ter pensado que então, ela deve ter pensado que ali era o ponto de partida. Que zero. Não dá certo. Entendi. Aí dá um número esquisito pra caramba. Né? Realmente, para mim era um ponto fraquinho. Não gostaria de. E aí, João, pode continuar? Pode. Lavínia? Então vamos igualar? Então você tem que, se o encontro significa x de A igual a x de B, então a gente tem que 1.600 menos 100t tem que ser igual a menos 600 mais 50t. Bem? Agora, 1.600. Vamos colocar os termos semelhantes, né? Então, vou deixar aqui, ó, 1.600, trazer os 600 para cá, mais 600, que é igual a 50t mais 100t. 1.600 mais 600 dá 2.200. Isso aqui vai ser igual a 150t. Então, nós vamos ter que o t
vai ser de 2.200 dividido por 150. Vou simplificar aqui, e aí nós vamos ter 220 dividido por 15, que não dá exato, né? Mas vai dar 1 vezes 15. Não, mas aqui não, aqui pediu para deixar 2 casas decimais, Ah, não, ok. tá? Aí a gente tem 1 vezes 15, né? Então vai soprar aqui. Ah, mas vai dar dízima periódica, não vai ter problema não. Ok. Porque aqui, ó, vai sobrar 7. 70 por 15 dá 4. 4 vezes 15 dá 60, vai dar 10,0. Aí vai dar 6, que dá 90. Aí sobra 10 de novo. Então vai ficar 6, 6, 6, 6. Ou seja, 14,67 segundos. Esse é o instante do encontro. Tá? Então a gente achou aqui o T. Mas ele pediu um instante ou pediu a posição? Não, só o instante. 14,67 segundos. Aqui é importante, né, que eles vão considerar a sua regra de arredondamento. Como é tudo 6, 6, 9, 5, você soma 1. Né? O quê? Deu aí, Dá, ué? A prima? É, Deu. é mais Gravado. do que 15 do que... Tá. Ó, Foi. mais ou menos aqui, ó, para cima do meio. Tá? Agora o quê? Agora considere que os móveis, os objetos partem simultaneamente, porém em trajetórias perpendiculares. Após 8 segundos, qual que é a distância entre eles? Nó. Agora que bicho. Porque. Agora, peraí, olha só que bacana. Considere que os objetos partem simultaneamente, porém em trajetórias perpendiculares. Ou seja, você vai ter indo um para um lado, o outro indo para o outro. Automaticamente, como o Geraldinho já te falou, você tem aí teorema de Pitágoras. Porque aquilo ali vai dar, querendo ou não, como é que você vai achar a distância de um para o outro? Um vai ter andado um tanto, outro vai ter andado o outro, você vai encontrar um triângulo. Você vai ter que achar a hipotenusa de um triângulo. Tá ok? Depois até traçar as coordenadas, Aqui, ó. no Y. Você vai ter que. Tá, pode ser. Porque isso vai facilitar Aí, a ó, organização. vou colocar aqui X, Y, por causa das direções perpendiculares entre si. Só que esse instante aí é um instante zero. Zero. Esse é o T0. Agora, se você Aí observar. tem que olhar agora a velocidade. É positiva ou negativa? Não, aqui, Esse é o outro. essa aqui, a velocidade é positiva. Então Então ele está indo para cá. Esse aqui, a velocidade é negativa. Então ele está vindo para cá. Ó. Isso. Entendeu? É isso. Porque Bom. isso que vai indicar essa distância. O que está acontecendo com a distância entre os dois? Isso. Então, note que a distância, né, entre os dois inicialmente é dada por essa reta aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa é a distância entre os dois. Inicial dos dois. Tá? Essa é a distância inicial dos dois. Então, agora, nós vamos achar a distância entre eles depois que os dois andarem 8 segundos. Só que agora é mais fácil. Porque você sabe a velocidade dos dois. Você sabe o tanto que eles andaram. Porque, por exemplo, qual que é o tanto que o B andou? O tanto que o B andou vai ser a velocidade dele vezes o tempo que ele andou. Então, no caso do B, o B é 50 menos, sei. Não sei não. O B é 50. Então, a velocidade do B, olha que bacana. O B vale 50 vezes 8. Quer dizer que a distância que o B vai andar, 400 metros. Né? Ele partiu do menos 600. Ele partiu do menos 600. Então, quer dizer, se ele partiu do menos 600 e andou 400 metros, para onde que ele foi? Qual a posição que parou? Não, a velocidade dele aqui, ó, positiva. Positivo.
Então, ele saiu do menos 600, está indo para o lado 600. crescente. Negativo. Mas ele Menos está com isso. 400. É menos 100. Menos 200, isso mesmo. Então, agora você tem aqui, ó, o menos 200, beleza? Então, vamos escrever lá. Aqui, ó, menos 200, beleza? Agora, o A, o que vai acontecer com o A? O dA é a velocidade de A vezes o tempo. Então, a gente pode falar que o A andou 100 vezes 8. E aí você tem, então, que o A andou, no caso, 800 metros. Claro que a velocidade dele é negativa, então ele está... Aproximando. E você está se aproximando. Então, consequentemente, o que nós vamos ter aqui? Que nós vamos ter 1.600 menos 800, vai nos dar a posição 800, isso. Pronto. Então, a nova reta de distância entre eles é essa aqui. É essa aqui. Antes era aquela grande, né? Agora é essa aqui. Aí agora você calcula naturalmente, usando o nosso velho e já conhecido Pitágoras, né? Ou seja, eu vou chamar essa distância, né? Opa, deixa eu mudar aqui de novo. Nós vamos chamar essa distância de A até B. Nós vamos ter que DAB quadrado é igual a 800 quadrado, mais 200 quadrado. Não, é porque é o seguinte, esse lado aqui vale 800 e esse lado aqui vale 200, tá? Então, até porque, se você colocar menos 200 ao quadrado, vai dar a mesma coisa, né? Faz diferença? Agora, olha que legal, né? O DAB quadrado vai ficar o seguinte, 800 quadrado, eu não vou fazer isso não, é 8 vezes 8. É 8 vezes 8. Então, 64, 2 zeros viram 4. Aqui é 2 ao quadrado. É 4, 2 zeros viram 4. Então, você tem aqui que a distância de A até B ao quadrado vai dar 680 mil. E não é legal, né? Por quê? Porque se a distância de A até B ao quadrado é 680 mil, nós vamos ter que a distância de A até B vai ser a raiz de 680 mil. Mas nós queremos duas casas decimais, né? Então, o que vai acontecer aqui? A distância de A até B. Se você pegar 680 mil, eu vou tirar 4 zeros, é 68 vezes 10 mil. Então, eu já tiro o 100, fica a raiz de 68. Se você pegar o 68 e ir fatorando ele por 2, 34, por 2, dá 17. Por 17 é 17 mesmo, né? Então, 68 vai ter só isso aqui, ó. É 4 vezes 17. Então, nós teríamos aqui uma distância de A até B, se é que esse tem que estar tudo certo, a distância de A até B vai valer, na verdade, 100 que multiplica a raiz de 4 vezes 17. Ou seja, nós teremos que a raiz vai ser 100 vezes 2, raiz de 17. Ou 200 vezes raiz de 17. Opa! 200 vezes raiz de 17. Bom, eu, no caso aqui, eu deixaria até 200 raízes de 17. Você vai considerar também duas casas decimais aí ou não? Não, aqui não pediu não, só pediu na primeira. Aí, ó, então, para todos os efeitos, eu considero, não pediu nada, aí após o segundo. A resposta é essa. 200. Hã? Pois é, a distância de A até B. Pensando aí, Cleunis, se a gente tivesse já direto às funções horárias, a gente conseguia resolver? Deixa eu dar uma olhada aqui. Só, pode passar para frente aí, eu vou pensando uma coisa aqui. Não, compartilha. Que faz aqui, que quem estiver em casa vê também. Pensa aí, divide conosco.
Não, eu também. Deixa eu pensar aqui agora, se a gente tivesse usado as próprias funções horárias. Vamos lá. Pegar uma folha em branco aqui, ó. Vamos ver. A função horária, deixa eu voltar lá nas velocidades, né? Vou voltar lá nas velocidades para a gente saber, ó. A gente sabia que a equação do A era 1.600 menos 100 vezes T. Isso. Correto? Mas a gente colocou 1.600 no eixo Y. Então, eu posso dizer que o Y, o A, então, né? Ele é regido pela seguinte função horária. Y igual a 1.600 menos, né? Porque ele é negativo, né? 100 vezes T. Ok? E o B é x igual a menos 600 mais, qual que era a velocidade do 50, né? 50 vezes T. A distância, se eu pensar, ao quadrado, é o x ao quadrado mais o y ao quadrado em qualquer momento. Só que nós estamos querendo para qual momento? T igual a 8. Então, 1.600 menos 100 vezes 8 vai dar 800, né? Que é 1.600 menos 800. Que dá a mesma coisa, olha lá. Encontrou os mesmos 800. Isso era o T, já no iniciante era zero? Não, não. No tempo 8 que eu quero saber a distância entre eles, no tempo 8. Isso. Eu vou te marcar. O instante inicial era 0, mas o instante final é 8. Como eu adotei, né, esse instante inicial como 0, então esse intervalo é o próprio instante final. Da mesma maneira, aqui vai dar menos 600 mais 50 vezes 8. Isso vai dar menos 600 mais 400. Que dá os mesmos menos 200. Correto? Então, agora é só chegar aqui e já computar os valores, né? 800 ao quadrado mais menos 200 ao quadrado. Daqui para frente é o mesmo que o Cleoni fez. Não tem diferença nenhuma mais. Percebeu que daria para a gente usar a função horária perfeitamente? Aí eu separei isso aqui porque, né, falo sobre satélites. Falou. Opa! Aí, ó. Considere dois pequenos satélites A e B de mesma massa. Ambos estão em órbita circular. Essa questão, o resultado dela é meio ridículo. Mas ambos em órbita circulares em torno da Terra. Mas o raio da órbita de B é 50% maior que o raio do satélite A. Seja a energia cinética de A e a energia cinética de B, respectivamente, as energias cinéticas dos satélites. Usar a lei de Kepler e seus conhecimentos de física para determinar a razão SB sobre SE. Aqui a gente vai fazer direto, porque a questão ela é direta mesmo. Então, não vou florear nada, não, né? Agora, a única coisa que a gente tem que lembrar, de cara, né, é que energia cinética é mv² sobre 2, né? E a gente sabe também, veja, ele pede para você usar as leis de Kepler. Ele não quer as leis de Kepler. Ele quer uma lei de Kepler. Eu preciso de uma. Qual que é a lei de Kepler? Ele quer que você use a terceira lei de Kepler, que relaciona
o período, o tempo que o satélite gasta para dar uma volta com o raio da órbita dele. A terceira lei de Kepler, para ser mais exato. E que ela diz? Ela diz o seguinte, né? A terceira lei de Kepler diz que o quadrado do período do satélite é igual a uma constante vezes o cubo do raio de sua órbita. Isso aqui, ó, chama-se terceira lei de Kepler. Um detalhe, um fato curioso, Kepler tirou essa terceira lei pegando os dados de observação de um cara chamado Tycho Brahe e fazendo gráficos com isso, fazendo tabelas. Calculando as tabelas, ele chegou nessa lei. Isaac Newton depois propôs a gravitação universal, você resolve a gravitação universal, pá, cai aonde? Na terceira lei de Kepler. Kepler nunca descobriu quanto vale essa constante. Newton vai lá, ela vale 4 π quadrado sobre GM. Pronto, achou a constante. E um detalhe, quando Newton achou a lei de Kepler, ele validou a lei de Kepler e a lei dele. As duas ao mesmo tempo. Que achou um treco fantástico da matemática. Está lá no livro dele, bonitinho. Mas vamos enfim. É para a gente achar. É para a gente achar a relação entre as energias cinéticas. Nós vamos ganhar ainda. Então você vai pegar a energia cinética de B e dividir pela energia cinética de A. Um detalhe importante. Você tem então o seguinte, né? De acordo, você tem a Terra, aí você tem o satélite, e aí você tem o outro satélite. Esse aqui é o satélite A, esse aqui é o satélite B. O que ele diz? Que o satélite A tem um raio RA, o satélite B tem um raio RB. Ele diz ali na questão que o raio de B é 50% maior. Então, se o raio do satélite A é 1, o raio do satélite B é 1,5. Então, você tem que o raio de B é 50% a mais. Ou 0,5, não. Aí está dizendo que ele é metade. Ele é 1,5 a mais. Ele é 1,5 o raio de A. Porque não é a mais, não é mais. Guavinha, eu tenho 100 reais. Eu tenho 100 reais. Você tem 50% a mais que eu. Quanto você tem? Você tem 100, eu tenho 100 reais, eu tenho 50, então eu tenho 150. Isso, eu tenho 1 metro de altura. Você tem 50% a mais que eu. Você tem? Eu tenho um raio. Você tem 50% a mais. Você tem quanto? 1,5. Faz o A mais. Hã? Faz o A mais. É o a mais. É o a mais. Tá? Aí o que você tem? Isso. Então, quando você coloca as expressões, né, o que é a energia cinética de B? É a massa de B, a velocidade de B quadrado, dividido por 2, sobre a massa de A, velocidade de A quadrado, sobre 2. Só que diz no problema que satélites, olha só que bacana, o satélite tem massas iguais. Então, se as massas são iguais, MB vai embora com MA. 2 vai embora com 2. Você chega aqui num treco muito bonitinho, que é simplesmente VB quadrado sobre VA quadrado. Então, na verdade, a relação é essa. Só que eu vou traduzir isso, agora eu vou jogar isso dentro da lei de Kepler. Agora, um detalhe. Cuidado, é muito importante a informação que foi dada. A órbita é circular. Circular. Você já aprendeu que duas coisas. Círculo é 2πr. Né? Círculo é 2πr. Comprimento de circunferência. E você aprendeu na física que velocidade, quando o movimento é constante, é o deslocamento realizado, a circunferência dividido pelo tempo. Tá certo? Aí vem um detalhe. Qual que é o detalhe? Quando você tem um objeto girando,
o tempo que ele gasta para dar uma volta, esse tempo a gente chama de período. É aquele tempo que aparece lá, na lei de Kepler. Esse tempo que aparece aqui, ó. Período é o tempo gasto para dar uma volta. Beleza? Então, o que é a definição da velocidade do corpo? É o tanto que ele girou, 2πr, dividido pelo seu período, que é o tempo. Beleza? Então, quem que é a velocidade B? A velocidade B é o giro, ou seja, 2πr, dividido pelo tempo que ela gastou para dar uma volta. O período de B. Lavínia, a velocidade A, eu só falei seu nome por falar, tá? É 2πRA dividido pelo período de A. Só que eu não quero velocidade, eu quero velocidade ao quadrado. Então, você tem que a velocidade de B quadrado é 2 ao quadrado, é 4, π ao quadrado é π quadrado, raio de B ao quadrado é raio de B quadrado. E período de B quadrado é período de B quadrado. Ó, cheguei na lei de Kepler. Estou quase. Quem que é o VA quadrado? O VA quadrado é 4π quadrado, R de A quadrado, dividido pelo TA quadrado. Aí entra a lei de Kepler. Por quê? De acordo com a terceira lei de Kepler, o quadrado do período é K vezes R ao cubo. Aí você vem cá embaixo e fala, então, que a velocidade de B quadrado é 4π quadrado, R de B quadrado sobre K, R de B cubo. E aí, a velocidade A quadrado é 4π quadrado, R de A quadrado, sobre K, R de A cubo. Olha que bacana. Primeiro, você tem R quadrado dividido por R cubo. Nós vamos simplificar isso, né? Nós vamos tirar esse R quadrado aqui de cima e matar o cubo aqui de baixo. Vai tirar o R quadrado aqui de cima e matar esse cubo aqui de baixo. Agora nós achamos quem é VA sobre VB. Nós achamos quem é VB quadrado e VA quadrado. Como energia cinética de B pela energia cinética de A? Esqueceu de marcar o 3, tá? Ah, é. Aqui, ó. Esqueci de marcar o 3 aqui, ó. Vou matar ele aqui, ó. Tá? O que nós vamos ter aqui agora? Você não viu que o SB sobre o SA é VB quadrado sobre VA quadrado? Nós vamos simplesmente substituir isso aqui, ó. Tá? Simplesmente fazer essa substituição. 4π quadrado sobre K, R de B, sobre 4π quadrado, dividido por K, R de A. Um detalhe. Eu vou fazer uma molecagem maior aqui, mais demorada. Eu vou multiplicar o de cima pelo inverso de baixo, né? Aí vai ficar 4π quadrado sobre K, RB, vezes o inverso de baixo. K, RA sobre 4π quadrado. É claro que eu fiz isso aqui por molecagem, né? Aí você vai ver que 4π quadrado em cima mata com 4π quadrado aqui embaixo. Beleza? Você vê que o K de baixo mata o K de cima. Eu não falei que o resultado dessa questão era ridículo. Nossa, RA sobre RB. É simplesmente o SB, né? A energia cinética de B. Gente do céu. A energia cinética de B sobre a energia cinética de A é simplesmente o RA sobre o R de B. Mas como raio de B é 1,5 R de A, você tem que R de A sobre 1,5 R de A. Aí mata de vez. Então, assim. 1 sobre 1,5. Tá? Aí, a relação é o mesmo que 2 sobre 3. SB, isso, sobre SA,
é igual a 1 sobre 1,5 ou 2 sobre 3. Tá aí. Essa é a resposta da questão. Tá estudante ela. Que dá? Era um, se um era 50% a mais do outro. É, dá vontade de matar, não dá? Dá muito. Que não é possível. É isso.